São Paulo terá usina de gás hospitalar em 10 dias. Grande notícia, porque assim a gente não vai depender desses cilindros aí que estão acabando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou fazendo meu serão aqui, né? A minha crônica de pijama. Nessa hora da madrugada eu dou uma incerta aqui na cozinha. Hoje eu vou tomar um leitinho, sabe? É uma mania que eu tenho. Um dia eu tomo um sorvetinho, outro dia eu tomo um leitinho. Isso faz bem demais, né? Faz bem demais. E já aproveito para falar com vocês a respeito das pautas que foram destaque hoje, mas que, ponto e vírgula, serão destaque amanhã. Como, por exemplo, o caso daquele garoto, o Henri Borel, que foi morto lá no Rio de Janeiro, né? Escoriações, machucado, foi quase que torturado, né? E os principais suspeitos são o padrasto, que não gostava dele, pelo menos é o que os indícios demonstram, e a mãe dele, a bonitona, a Monique, vaidosa, que escondeu tudo o que estava acontecendo, porque ela sabia que o tal de Jairinho, o vereador Jairinho, não gostava do menino, ela namorava o Jairinho há pouco tempo, e o Jairinho não ia com a cara do menino, o menino não ia com a cara do Jairinho, mas aí nós estamos falando de um adulto, vereador, e um menino de 4 anos, indefeso. Então, quer dizer, é desigual, né? E agora a imprensa está cobrindo isso e buscando detalhes e vão surgindo informações novas. Tem uma outra pessoa no meio que é a babá que há um tempo atrás, numa outra situação, avisou por WhatsApp, avisou a mãe do garoto, que estava no shopping fazendo a unha, de que o Jairinho estava no quarto, não sabe exatamente fazendo o que com o menino, que também estava lá, mas ele saiu do quarto machucado. Não foi o episódio final, isso foi um mês antes. Mas é um indício muito forte. Aí surgiram essas outras informações aí, dando respeito de outros casos, de outros relacionamentos desse Jairinho, onde ele também agrediu pessoas. Então ficou assim, bem caracterizado. Bem caracterizado que realmente o padrasto e a mãe são os principais suspeitos, tanto que estão presos. Mas é preciso que a gente tenha um pouco de calma, paciência, para não cometer injustiças. As provas irão levar até quem cometeu esse crime de verdade. E principalmente por que cometeu esse crime de verdade. As provas, elas vão a um quebra-cabeça, uma coisa aqui, é um depoimento, é uma informação de um vizinho, enfim, até que vai chegar uma hora que não haverá escapatória. Eu me lembro que no caso da Isabella Nardoni, aqui em São Paulo, em 2008, nunca ficou assim, não teve como mostrar, não tinha vídeo do Alexandre Nardoni, que era o pai da Isabella, jogando a menina pela janela. Isso nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado uma pessoa que diga que viu isso acontecer. Mas todos os indícios, todos os levantamentos da perícia levaram a essa conclusão, né? E eles foram presos, condenados a 31 anos de prisão, estão presos até hoje. E a menina, infelizmente, com 5 anos de idade, ela morreu, né? Foi jogada do 6º andar do prédio. Hoje ela teria 18 anos, a Isabella Nardoni. Mas esse crime é uma coisa e o crime de agora é outra coisa. Não tem relação nenhuma. Apenas algumas semelhanças. Porque envolve mãe, pai, complicado, a família, gente que mora em apartamento. Então agora vamos aguardar para ver. Mas eu quero dizer a vocês, nesse meu fim de noite aqui, ao sabor do leitinho,
que a gente não pode se precipitar de já condenar, que é o que está acontecendo. Hoje, 200 milhões de brasileiros estão condenando o tal de Jairinho e a tal de Monique. Já foram até ameaçados aí quando foram para a prisão. Tinha um grupo lá já ameaçando de morte e tal. Nós não podemos nos precipitar, porque esse caso está sendo investigado. Podem surgir outros elementos, podem surgir outras pessoas. Podem, não estou dizendo que é provável, mas podem. E aí, de uma hora para outra, pode mudar tudo. Então a gente tem que dar um pouco de tempo para a polícia, até que a polícia consiga desvendar esse enigma. Mas esse é um assunto que vai continuar nos próximos dias aí e que choca porque o garoto tinha 4 anos, uma criança, um garoto aparentemente normal, sadio, um garoto agitado, né? Um filho único e tem um destino assim muito chato, muito cruel. Então teremos que chegar aos culpados, mas não vamos condenar ninguém antes do tempo, ok? Já houve casos aqui no Brasil de investigações que foram mal feitas, mal comunicadas à imprensa. A imprensa fez um trabalho imperfeito no seu levantamento, nas suas apurações, e pessoas tiveram prejuízos enormes, pessoas injustamente prejudicadas, porque foram a princípio apontadas como criminosas, escola naval, por exemplo, depois a escola fechou por causa disso. Então, sabe? Vamos ter um pouco de cuidado aí, porque nas próximas horas eu acho que a gente já vai ter coisas mais contundentes para falar. Mas vamos segurar um pouquinho, porque essas histórias são cheias de detalhes. E outro assunto interessante aí que está rolando é aquele telefonema que vazou não, foi distribuído pelo seu Cajuru, o senador, que é um homem polêmico, sempre foi, como jornalista, como apresentador de programa de televisão, como envolvido aí com artistas e coisa e tal, e agora na política, sempre foi polêmico, se mantém, e agora ele está numa comissão lá que está preparando uma CPI para investigar o governo federal. E ele pegou o telefone e ligou para o Bolsonaro. Ele não tinha nada que fazer isso, porque o Bolsonaro é o alvo das investigações. Então não é o Bolsonaro que tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. E nem ele, como participante da comissão da CPI, nem ele, o Cajuru, é o cara que tem que dizer para o Bolsonaro como é que ele tem que se proteger. No entanto, isso aconteceu. De graça, não entendi para quê. Estão falando aí que até combinaram esse papo, não sei, aí fica difícil de saber mesmo. Mas o fato é que o Cajuru pisou na bola, tá? Não tinha nada, ele podia até falar com o Bolsonaro, mas não pegar um diálogo e jogar na imprensa aí. Com que propósito? Com que intenção? O Cajuru está fazendo jogo duplo, porque ele está jogando com a camisa dos dois times, né? Ou ele vai jogar para a CPI, para fazer as investigações, ou ele vai jogar para defender o alvo dessas investigações, que é o Bolsonaro, que é o governo federal. Então, comprou um problema completamente de graça. Mas, nesse momento, eu estou aqui para o fim de noite, tomar o meu leitinho. Eu ontem postei um vídeo aqui nesse mesmo horário tomando sorvete, damasco. E eu não sabia o nome da fruta na hora, aí não lembro o nome da fruta. Aí um monte de gente veio me falar nos comentários, é damasco, Brito, ô Brito, é damasco e tal. E as pessoas contando que fazem a mesma coisa. Vez por outra, assim, elas dão uma escapada do quarto, né? Sono não veio direito, acordou no meio da noite e vão para a cozinha para ver o que tem sobrando lá, um docinho, quem sabe um sorvetinho. Isso é bom, né, cara? Isso que é bom de morar numa casa, uma casa que você tem liberdade, que você tem... As pessoas sabem do que você gosta, sempre tem um docinho na geladeira. Vida caseira, essas são as melhores coisas da vida.
as melhores. Tomar um leitinho, tomar um sorvetinho, um cafezinho. Né? Eu adoro. Então hoje eu estou aqui para tomar o meu leitinho. Mas, para fechar, vocês sabem, né? O jornalismo funciona assim, a essa hora da noite, nós estamos aqui dormindo, mas tem um monte de gente, repórteres correndo para lá e para cá para levantar os assuntos que vão estar escritos amanhã no jornal que você vai pegar aí na porta do fundo do seu apartamento, né? Ou vai pegar na internet também, vocês que são mais modernos do que eu prefiro ler o jornal impresso. De vez em quando eu não consigo ler alguma coisa, entender, aí eu vou na internet. Mas, então eles estão trabalhando, e assim é a vida do jornalista. Mas aqui eu procuro fazer uma coisa bastante improvisada, bastante caseira, porque eu sei que vocês gostam que seja assim, e eu sei que vocês confiam em mim, vocês sabem que se eu estou dizendo isso aqui, não é porque eu fiquei... É porque eu sei, né? Porque eu tenho uma certa experiência, então eu acho importante bater esse papo com vocês antes de a gente fechar os trabalhos da noite. Amanhã de manhã esses assuntos vão se juntar a outros assuntos que vão surgir, que já estão surgindo. E aí então nós vamos saber lá pelas 7 da manhã, 8 da manhã, quais serão as manchetes do dia, as notícias que serão destaque no dia, né? Mas ouve o que eu estou te dizendo. Acho importante que tenha tempo na televisão, tempo nos próprios telejornais, para as pessoas entenderem a notícia, porque é uma saraivada de número, de informações, de imagens. E aí quando você pensa que entendeu, já está começando uma outra notícia, às vezes um pouco mais complicada, e você não entendeu nem aquela que você recebeu antes, nem aquela que está passando agora. Enfim, você acaba não entendendo muita coisa. Então eu sou a favor, e dentro da minha administração, das minhas crônicas eletrônicas, do meu programa de rádio web que eu vou fazer. Fala, Arthur, tudo bem? Vamos dormir, né? Vem cá. Eu sou a favor de a gente não bombardear as pessoas. Sem metralhadora. Vamos oferecer a informação, vamos mastigar a notícia para as pessoas, ao vivo. Dá espaço para elas eventualmente colocarem o seu comentário, a sua pergunta. Às vezes a pessoa não entendeu a notícia, ela gostaria de tirar uma dúvida. Vamos dar espaços entre uma notícia e outra, espaços para que as pessoas tenham tempo de pensar um pouco sobre aquilo ali que elas acabaram de ouvir. Aí você vai me perguntar, mas como é que vai preencher esse espaço aí? Vai ficar um branco? Vai ficar um silêncio? Vai. Isso aí, coloca uma musiquinha bem lentinha assim, enquanto eu tomo um leitinho. Que é para as pessoas poderem receber a notícia melhor, pensar nela, né? Eu procuro oferecer mastigado, mas às vezes a pessoa precisa de um tempo para assimilar aquilo que foi falado, que foi explicado em detalhe para ela. Esse é o jornalismo que eu quero fazer. Um jornalismo que vai abordar todos os assuntos, mas com a leveza necessária. Porque o que está afastando muitas pessoas hoje é esse teleterrorismo de dar as notícias praticamente saindo sangue, né? Para você falar da Covid tem que sair sangue pela tela. Como eram antigamente os programas policiais, para você mostrar uma perseguição policial tinha que ter tiro, tinha que ter gente levando bala na cabeça, tinha que ter sangue. E eu não quero cometer esse erro. Eu acho que a gente pode e deve, e é saudável, debater os assuntos, conversar sobre eles de uma maneira lúcida e leve, para que ninguém fique traumatizado e tenha pesadelo, até pelo horário, né? Tá certo? E aí, pessoal, tudo bem? Vocês já repararam quantas telas tem na sua casa? Tablet, o computador de mesa, celular, às vezes mais de um. Vai vendo. Olha essa pesquisa aqui que eu captei no noticiário. Vejam só. O brasileiro tem ficado, ultimamente, 9 horas e 17 minutos por dia na internet.
Caramba, a média mundial, para vocês terem uma ideia, é de 6 horas e 43 minutos, que já é alta, né? Agora, ficar 9 horas e 17 minutos por dia na frente do computador, teclando, jogando, tendo aula ou trabalhando, é muita coisa, né? Isso tem a ver com distanciamento social, obviamente. As pessoas foram trocando o contato pessoal pelo contato virtual. Isso faz um mal danado, viu? Os especialistas estão alertando aí. Faz mal para a visão, faz mal para a mente, faz mal para a dieta, porque a pessoa já não tem mais o horário certo para comer, e faz mal para o sono. Então, eu te aconselharia, meu amigo, a dar uma recolhidinha nessas telas aí, abrir espaço para a vida real, porque agora a esperança, obviamente, se encontra na vacina. Na medida em que todos nós formos vacinados, poderemos romper um pouco esse distanciamento com os devidos cuidados e voltar a ser gente outra vez, né? Mas para isso, nós teremos que passar por uma espécie de detox virtual. Exato. Vai tirando aos pouquinhos, porque é muito tempo, né? Mais de 9 horas por dia, então também não pode ser tudo de uma vez. Antes que a gente fique escravo, que a gente fique preso para sempre dentro da tela, não é mesmo? Puxa vida. Doutor, me ajuda a entender. Me ajuda a entender uma coisa. Por que o povo gosta tanto do Bolsonaro, hein? O cara xinga, resmunga, mal educado, ameaça, distrata, não tem um pingo de educação. Isso sem falar na vacina, na pandemia, nessas coisas todas que a gente sabe. Sem falar do leite condensado, né? Ele está sempre armando uma para os jornalistas. Imagina que ele falou hoje para os jornalistas, ele disse assim, olha, eu comprei todo esse leite condensado aí, que é para enfiar no rabo dos jornalistas. Cara, não é possível. Tem que ter uma explicação, doutor. Tem que ter. A psicologia tem que dar uma explicação para isso. Por que ele é tão querido nas pesquisas de popularidade? Está sempre em primeiro. Por que o povo gosta tanto desse presidente? Me explica. Simples. Simples. Eu vou te ajudar a entender. É o seguinte, imagina o tio do pavê. Tudo quanto é festa tem tio do pavê. Alguém quer ver o tio do pavê pelas costas? Alguém detesta o tio do pavê? Alguém briga com o tio do pavê? Não, né? Pois é. Mas há opções. Você pode optar pelo sapo barbudo, ou talvez pelo brucutu, ou até pelo nhonho. E ainda tem um outro aí que está chegando que vai bem também, que é o ex-juiz da Lava Jato. O que você prefere? Algum desses ou o tio do pavê? Hã? Nem Freud explica. Nem Freud. Que tal a gente dar mais espaço ao otimismo e menos ouvidos ao alarmismo, hein? Hã? Isso não pode fazer bem para as pessoas, se a gente inverter esse eixo um pouquinho? Sim, porque você pega os jornais, espreme e só sai recorde de mortes por Covid, UTIs superlotadas e tudo aquilo que você viu ontem, semana passada, mês passado e vem assistindo há 1 ano nessa pandemia. Só que todo dia piora mais um pouquinho, né?
E os telejornais na televisão, então? É uma matéria mais repetitiva do que a outra. São ouvidos os mesmos especialistas que todos os dias dizem várias vezes as mesmas coisas. Isso tem um efeito, e não é positivo. Aqueles que não acreditam, aqueles que vão nas festas, aqueles que não estão nem aí para a Covid, vão continuar pensando dessa forma. Mas aqueles que querem acreditar na ciência e que estão se protegendo, ficando dentro de casa, estão pirando por causa dessa enxurrada de teleterrorismo. Teleterrorismo, não é mais telejornalismo. Vamos pegar os jornais. Estado de São Paulo, só notícia ruim. Não é só o Estado que é assim. A Folha, o Globo, todos. Mas eu achei uma notícia boa. Só que num lugar talvez não ideal. Está dentro de uma coluna, da coluna da Eliane Cantanhede, que vem aqui falando mal do governo e tal, tudo bem? Aí depois ela cita assim: o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu aos Estados Unidos para negociarem vacinas excedentes com o Brasil. E 61 dos 81 senadores assinaram uma moção liderada por Cátia Abreu, implorando ajuda à comunidade internacional. Mas essa é uma grande notícia. Por que essa notícia não está detalhada nas páginas do jornal? A gente sabe que, até foi uma sugestão até do próprio Lula, a gente sabe que tem vacina sobrando nos Estados Unidos e que eles poderiam mandar algumas para nós, milhões para nós. Então vamos aprofundar essa notícia, porque essa é uma notícia boa. Mas não, só assim, dentro de uma coluna. Aí você pega o jornal Folha de São Paulo, mesmo problema. Notícia boa aqui, meu amigo, olha. Mas no pé da página eu encontro assim, notícia pequena. São Paulo terá usina de gás hospitalar em 10 dias. Grande notícia, porque assim a gente não vai depender desses cilindros aí que estão acabando. Uma fábrica própria de gás hospitalar, de oxigênio para os doentes. Essa é uma notícia que deveria ser mais explorada, mas está num pé de página. E ainda é assim a manchete, presta atenção. São Paulo terá usina de gás hospitalar operada por cervejaria em 10 dias. Entendeu? Então você lê a notícia, você já fica meio desconfiado. Pô, uma cervejaria, Ambev, a cervejaria vai fazer o oxigênio que os doentes precisam? Então qual é o efeito de uma notícia dessas? Aqui mesmo, nessa mesma notícia, lá no finalzinho, também em uma linha aqui, está falando que o governo do estado já notou uma pequena queda na velocidade da ocupação dos leitos de UTI em São Paulo nos últimos 3 dias, mas reforçou que são necessários mais dias para avaliar se essa queda será consistente. E deu, não se fala mais sobre isso. Quer dizer, é todo dia piorando, mas tem um lugar aqui no jornal, pequenininho, que diz que melhorou um pouco. Esse melhorou um pouco é muito importante as pessoas saberem. Esse teleterrorismo passou completamente dos limites. Eu não estou falando em proteger governo, eu sou contra esse governo que está aí. Por mim, o Bolsonaro já estava fora, interditado, porque o cara realmente é um insano e não tem competência para governar o Brasil. Então, estou deixando bem claro aqui a minha posição política, mas não vem o caso agora. É para reforçar a ideia de que eu estou falando aqui, de que o telejornalismo, jornalismo clássico, tradicional, precisa se reciclar, sabe? Urgentemente, porque as pessoas estão ficando desequilibradas dentro de casa ao receber tanta notícia ruim de forma repetitiva. E eu estou dizendo isso porque eu sempre fui um defensor do jornalismo suave, onde você pode dar assim a má notícia, mas sabe, com alguma pincelada de ironia, com algum traço de humor até. Não se diz tanto que através do humor você diz as verdades. Então por que é que não fazem isso também no jornalismo? Não é para rir, não é para rir. É para equilibrar esse noticiário. E como só pensam em anunciantes e audiência, eu já vou logo avisando, se continuar desse jeito, as pessoas estão desligando a televisão. Conheço muitos que já me disseram, não vou mais assistir, porque não tem condição. Eles dizem a mesma coisa o tempo todo, não avançam nisso. Não é só culpa da escola de jornalismo que ensinou os repórteres de que as más notícias são mais importantes do que as boas notícias. Não. Mas é hora da turma toda do jornalismo se reciclar. Antes que a gente acabe com o mundo, antes
que o mundo acabe. Vai valer de alguma coisa isso? Estão falando aí que o Danilo Gentili, o comediante, poderá lançar a sua candidatura a presidente da República em 2022. Eu não tenho nada contra o Danilo Gentili e nem a favor. O que falta no Brasil é sangue novo na política. São sempre os mesmos, né? Lula, Ciro e Dória. Quem tem um bom projeto e se preocupa de verdade com os destinos da nação deve se lançar. Isso é ótimo, é saudável e é bem-vindo. Não sei quais são os planos do Danilo Gentili, mas o que realmente o país precisa é de gente séria. Não no sentido do humor, do bom humor. Gente séria nas suas intenções, no seu preparo, no seu projeto. Huck, Datena e Gentili. Da televisão pode sim surgir alguém com muita popularidade capaz de vencer uma eleição. Agora, por favor, parem de brincar com as pessoas. O povo precisa ter motivos para sorrir e não de políticos que o façam de bobo. Acho que devia até ser o contrário. Em vez de oportunistas se lançarem como candidatos, a população deveria votar, deveria decidir, indicar quem ela acha que seriam bons candidatos a presidente da República. Vamos começar por aqui? Coloca aí nos comentários quem, na sua opinião, poderia ser um bom candidato a presidente da República. Tem muita gente afastada do trabalho por causa do vírus, não é verdade? Não sei se é o seu caso. Mas e depois que essa pandemia passar? Como é que vai ser? Você vai voltar ao seu antigo emprego, ao cargo que ocupava? A gente deseja que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível. Está demorando. Mas também não podemos nos iludir. Muitas empresas fecharam ou reduziram drasticamente o seu quadro de funcionários. E todos estão em dúvida sobre o futuro. Como é que vai ser esse retorno? Será que ele vai mesmo acontecer na economia? Nesse sentido, eu acho que foi incrível a volta do Galvão Bueno após 14 meses sem narrar nenhum jogo na Globo. Não sei se vocês repararam, mas ele estava super emocionado, feliz de verdade, em forma e motivado, como um novato. Só que nós sabemos que muitos veteranos da televisão e de outras áreas talvez não voltem porque as coisas estão mudando, a economia já não é a mesma. Mas eu quero saber de você. Você está cuidando da sua saúde? Você está fazendo exercício? Está se alimentando bem? Está lendo? Está mantendo o seu cérebro ativo? Fazendo coisas? Ou você está enterrado numa poltrona, sem fazer nada, deprimido? A vaga, a função, o posto, o cargo, não estão sob o controle do operário, do funcionário e do trabalhador. Talvez a essa altura nem mesmo dos patrões. Mas manter a boa forma, as habilidades, o interesse para o desempenho da função, seja ela qual for, depende de cada um. Concorda? Por isso, não se acomode. Mantenha-se ativo o máximo possível e seja útil sempre, porque as coisas vão clarear e quando a pandemia passar, só irão voltar aqueles que estiverem preparados, vivos, ativos, saudáveis e com a mente em dia. Tá falado? Eu volto na próxima crônica. Elemental Channel. O óbvio é simples.